bondade, pela tua misericórdia, Senhor, pelos teus cuidados, Deus. Aleluia. Glória, glória, santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, meu Deus. Graças a Deus. Reconheço, Senhor, que sou fraco. Reconheço, Senhor, que sou fraco. Tentando acertar quantas vezes falei. Não sou como queres, nem como queres. Meu Deus, eu nem sei. Eu quisesse ser puro, mas santo. Os meus pensamentos irão mudar. Mas às vezes eu sei que tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Aleluia. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Aleluia. Uma coisa eu posso saber, pelo que fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, meu amado e sublime Jesus. Reconheço que oro um pouco, e quando eu preciso contigo falar, tenho estudado que contigo no tempo, é a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço quão longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Tu me aceitas assim como eu sou. Oh, amado e sublime Jesus. E as mãos do Senhor. Convido o senhor a gente está fazendo a oração inicial. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Antes de nós orarmos, vamos ler a palavra do Senhor, né? Que se encontra no Salmo 79. Salmo 79. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, Deus de poder e de glória. Uma noite não tão fria, mas o Senhor dando graça para nós estarmos aqui, ouvindo a sua palavra, e o Espírito Santo ministrando ao nosso coração aquilo que o Senhor tem essa noite para nós. Amém? Salmo 79.
Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, igreja? Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne do teu santo, as animaria da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem a sepultasse. Estamos feito o próprio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo. Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó, assolaram as suas moradas. Não te lembra da nossa iniquidade passada? Apressa-te e antecipa-se-nos na tua misericórdia, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações a nossa vista, a vingança daquele que derramando, a vingança do sangue derramado dos seus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte, e aos nossos vizinhos deita-lhes no regaço suplicamente a sua injúria. Glória a Deus, contra sua injúria com que te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelha do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Bendito, louvado seja o nome do Senhor. Bendito, louvado seja o nome do Pai eterno, o nome do Senhor Jesus. Aleluia, nesta noite. Ó Pai glorioso, Pai santo, Pai de poder e de glória. Pai amado, neste momento, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor amado Deus, de estar, Senhor, meu Deus, falando ao nosso ouvido, ao nosso coração, Senhor, como te agradecer, ó Pai, como te louvar, Senhor, como agradecer o teu nome, Senhor, nessa noite, Deus. Oh, meu Senhor e meu Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor. Eu te agradeço pela grandeza, Pai amado, das tuas misericórdias que no ano passado, Senhor, tu, Pai querido, trataste comigo, Senhor, e pela tua misericórdia estou aqui. A tua igreja está aqui, Senhor. Pai querido, teus filhos que estão cultuando conosco estão aí, Senhor. Pai amado e santo, pedindo, clamando, Senhor, arrependido, Senhor, por todas as falhas cometidas, engano, Senhor. Pai querido, todo aquele que até aqui esteve no engano, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, seja revelado, Pai, da tua parte, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que nós somos o teu povo, Pai querido, separado, escolhido, chamado por ti, Senhor. E que a justiça, Pai querido, e a misericórdia pertence a ti, Pai. E que a salvação é do teu povo, Pai querido e santo, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, Senhor. Perdoa porque muitas vezes, Pai querido e santo, recorremos
vezes aprontamos, Senhor, com palavra, com pensamento, com atitude, Pai, e entristece o teu coração, Senhor, meu Deus. Pai querido, como falou o salmista, Senhor, meu Deus, nós queremos te louvar, porque nós somos o teu povo, Senhor, meu Deus, que tem suportado a afronta, Senhor. Pai glorioso e santo, aqui está a tua igreja, Pai. Pai amado, tu conhece cada um, Senhor, e aqueles que estão aqui, Senhor, são privilegiados porque tu dizes, Senhor, meu Deus, a tua palavra, Senhor, que tu dá no meio do teu povo, que tu dá, Senhor, olhando, contemplando e alcançando, e ninguém sairá da tua presença, Senhor, de tu abraçar, Pai. Senhor, tu, Pai, abençoar, Senhor. Pai amado, muito obrigada, Senhor, e que o teu Espírito dê graça nessa noite ao nosso ouvido, ao nosso coração, para compreender o teu querer nessa noite, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pode sentar na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero estar meditando um pouco aqui nessa palavra, antes de louvar o hino da harpa e antes das irmãs estarem louvando. Eu quero estar meditando um pouco aqui. Davi tanto fala no 79 como no 80. Aqui a gente sabe que a gente diz Davi, né? Porque todo salmo é salmo de Davi, né? Mas amados, eu estava ali lendo esses dias, meditando, né? Aqui diz assim, ó, Salmo de Asaf. E aqui embaixo diz novamente, Salmo de Asaf. Esses salmos são aqueles que os companheiros de Davi, os soldados de Davi, os mensageiros de Davi, porque todos eles que caminhavam com Davi reverenciavam a Deus, viviam adorando a Deus. Então tem muitos aqui nos salmos que foram eles que escreveram essa oração no momento de angústia, no momento de desespero. E a gente sempre diz os salmos de Davi. Mas nós temos que olhar que ao redor de Davi havia uma comunidade. Ao redor de Davi havia cooperador. Ao redor de Davi havia um povo que adorava a Deus. E tinha ali os homens tementes, tinha ali as mulheres tementes. E esses homens, juntamente com Davi, eles também relatavam a Deus, relatavam ao povo, falavam ao povo o tão agradecidos eles eram a Deus, e eles testemunhavam, eles engrandeciam o Senhor. E aqui o que esse servo de Deus ele diz, olha o que ele fala: ó Deus, as nações entraram na tua herança e contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedra. Ali, esse servo está relatando que no tempo da guerra houve quem entrou e que não teve temor de entrar num lugar que era santo, num templo que era santo, num lugar onde que era para adorar a Deus. Entrou um povo ali para destruir, sem ter misericórdia, sem ter piedade, como a gente vê hoje lá em Israel. Olha quantos ataques vão cair nos lugares santos. Tentaram com os mísseis lá, tentaram para ver se chegava até a cidade velha de Jerusalém, a antiga cidade de Jerusalém, ali aonde que iria dar, se tivesse alcançado, iria destruir o lugar sagrado que eles têm zelado, que eles têm cuidado. E naquele tempo não era diferente. Naquele tempo eles não queriam nem saber se ali era dos profetas, se ali era dos sacerdotes, se ali era dos cristãos, eles não queriam nem saber. E ele relata para Deus, numa oração ele relata para Deus. E ainda ele diz, que um monte de cadáver, porque ali na guerra
nem era jogado para os bichos, não tinha como nem sepultar, fazer um enterro digno, né? E acho que é diferente lá nessa guerra, não é? Quantas crianças inocentes, tudo, né? Que ficam à mercê dos bichos para se alimentar, exposto ao tempo, né? E ainda ela diz aqui no versículo 4: estamos feito opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria dos que estão ao redor de nós. E ainda ele fala que além de, eu creio que ali eles tinham perdido uma batalha, porque ali ele fala do que estava acontecendo, do que estava perecendo, do que tinha perecido. E aí ele fala ainda que eles estavam ouvindo que tinha os vizinhos, que tinham pessoas que estavam chamando eles de nada, de pessoas que não tinham merecido ganhar aquela batalha, que não eram pessoas abençoadas por Deus. Coisas profanas falavam a respeito deles, zombavam deles, que era um povinho, que era nada. E ele falando nessa oração, nessa pregação onde ele estava, mas ele estava falando isso, né? E aí ele diz, dos nossos vizinhos, né? Os vizinhos, pessoas próximas, quem sabe pessoas que no tempo que estava tudo bem, estavam com eles, né? Mas quando aconteceu tudo isso, não vão ficar do lado daqueles que venceram, porque nós vamos bem, porque ali era assim, era dessa maneira, né? Quem tinha mérito conseguia levar uma multidão para o seu lado. E aí ainda ele diz no versículo 5: até quando o Senhor indignar-te para sempre, e arderá o teu zelo como fogo? Ele dizendo: Senhor, até quando o Senhor tu vai olhar, Senhor, irado, Senhor, e não vai vir ao nosso socorro? Tu está irado com tudo isso que está acontecendo, e nós estamos no meio dessa batalha, nós estamos no meio de tudo esse acontecimento, sofrendo, Senhor. E até quando, Senhor? Tu que és zeloso, tu que é um Deus benigno, um Deus bondoso, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, não atenta para isso. Ali ele já faz uma petição a Deus, né? Aí ele diz, daí ele fala: derrama o teu furor sobre as nações, que te não conhecem, e sobre os reinos que não invocaram o teu nome. Olha o que ele diz, o Senhor trata com aquelas nações que não te conhecem, porque não é que ele quis dizer, ali que ele quis dizer assim, trata com todos, porque tem nação que não conhece porque não quer. Tem povo que não conhece a Deus porque não quer. Às vezes a gente diz assim, ai, vou orar por fulano, ai, ora por mim, mas não quer saber de conhecer Jesus. E aqui ele fala nesse sentido. Aquele povo que tu te conhece, mas sobre as nações, aquelas que te afrontaram, ele fala dois tipos, que olha o que ele fala aqui. Ele diz, derrama teu furor sobre as nações que te não conhecem, e sobre os reinos que não invocaram teu nome. Tu vê? Porque muitas vezes com nós acontece. Queremos fazer tantas coisas e primeiramente não colocamos na presença de Deus. Não colocamos para que o Senhor nos dê uma direção, para que o Senhor nos deixe claro aquilo que vamos fazer e que não vamos perecer no dia seguinte, não vamos perecer no meio e não vamos se frustrar pelas coisas que fazemos sem a direção de Deus. Ele fala também a esse respeito, isso trazendo para nós, né? No dia a dia, que muitas vezes a gente age na correria do dia a dia, na pressa dos acontecimentos que a gente quer para ontem, né? E a gente faz essas coisas, e ele falando, né? Uma repreensão também para nós, a gente se posicionar e ver aquilo que está nos atormentando, nos preocupando, nos assolando. Nós temos que parar e dizer: Senhor, daqui
Jerusalém, Israel, tudo cidade do povo de Deus. Eles destruíram tudo, tu vê, né? Não te lembras das nossas iniquidades passadas, apressa-te, antecipa-se-nos a tua misericórdia, pois estamos muito abatidos. Ele falou: Senhor, me confessou e colocar na tua presença. Eu sei, Senhor, que em muitos momentos eu pequei, mas eu me arrependo de todo o meu coração, e tem que haver mesmo um arrependimento lá da minha alma, lá do meu coração, de verdadeira servo de Deus, servo de Deus. Tem que haver um arrependimento. E ele falando assim: Senhor, não se lembre daquilo que aconteceu lá, Senhor. Eu pequei, eu fui falho, nosso a alegria do Senhor. Daí a gente olha, eu tenho tudo isso, não me falta nada, mas falta a presença e a paz do Senhor. E eles estavam precisando disso para prosseguir. Glória a Deus. Aí ainda ele diz assim, que era para o Senhor lembrar, né? E antecipar, né? Senhor, não deixa para o teu plano. Ele quis até mandar o pouquinho do Senhor, né? Muitas vezes diz: Senhor, eu sei que teus planos são no teu tempo, na tua hora, mas faz hoje. Muitas vezes a gente faz assim. A gente faz muitas vezes com Deus, né? E ele disse: antecipa as tuas misericórdias. E no nome ele diz: ajuda-nos, ó Deus, na nossa salvação, pela glória do teu nome, livra-nos, perdoa nossos pecados por amor do teu nome. Olha, ele está clamando, está implorando: Senhor, nos ajuda, nos perdoa, tu és o único que pode nos dar socorro, o único que pode salvar, o único que pode, Senhor, colocar fim em toda essa desolação, porque eu imagino como que não estava nesse momento ali para ele estar fazendo uma oração dessa. E ele disse: por amor do teu nome, pelo grande nome que tu és, pelo grandioso Deus que tu és, tem misericórdia do teu povo de Judá. E ainda ele diz aqui, no 10, ele diz assim: porque diria os gentios: onde está o seu Deus? Torne-se manifesto entre as nações à vossa vista a vingança do sangue derramado do teu servo. E assim, a gente sabe que a gente está buscando, a gente está na casa do Senhor, e a gente está testemunhando, e a gente está falando, e chega uma hora que o Senhor se aquieta, e começa a acontecer coisa aqui, começa a acontecer coisa ali, e a pessoa diz: mas vocês não são crentes? Diz que os crentes não falta nada, não tem falta de nada. Eu já ouvi muitas vezes isso. Mas vocês crentes superam tudo? Mas vocês crentes, olha o que falou aqui, E ele diz: Senhor, apressa para que os gentios são aqueles que eles não têm parte com Deus, que eles não buscam de Deus, que eles acreditam em qualquer coisa, menos no Deus único, menos no único Deus que vive e reina para todos sempre. E nós temos muitos gentios ao redor de nós, que uma hora dizem que creem, outra hora dizem que não creem. Uma pessoa que pensa dessa maneira, que age dessa maneira, ela é semelhante ao gentil, porque o Senhor diz que não devemos servir dois senhores. Ou nós cremos ou nós não cremos. Ou nós adoramos o único Deus e confiamos e esperamos nele, ou não temos. E ali ele fala: para que eles possam ver, Senhor, para que eles possam ver o tão grande e tão poderoso que tu age mesmo na vida daquele que está prostrado, que só tu pode levantar, que só tu pode exaltar, só Deus pode exaltar. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E a gente fica muito triste quando a gente vê que ficam falando, né, da gente. Aí ele diz no 11: chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Olha o que ele diz: Senhor, que nesse meu clamor, Senhor, tu possa escutar
necessitais chegue na tua presença, Senhor. A minha oração e o teu olhar esteja atento, esteja os teus anjos guardando, livrando aqueles que estão presos, sentenciados à morte, estão ali preparados já para ser mortos. E é o que nós temos que fazer por esses países, porque não temos outra coisa para pedir do Senhor, se não é isso. Senhor, esses países em guerra, tem países que nós nem imaginamos aonde pode ter necessidade de mundo. Nós não imaginamos aonde tem um país que está ali sofrendo fome, frio, e ainda sendo esmiuçado ali com a malvadeza das pessoas que são autoridade, esmagados ali por opressão, por cativeiros que eles colocam. Nós não temos nem ideia, porque a gente ouve falar que tem lugares que ainda não chegou a palavra do Senhor, que tem lugares que ainda que não pode falar da palavra do Senhor. Então imagina, se nesses lugares Senhor, trata os nossos, novamente ele fala, imagina que não havia de zombaria, que não havia de coisas jogadas sobre eles, faladas sobre eles, para ele 2 vezes citar, Senhor, os vizinhos, os que estão ao redor, que nos conhecem, Senhor, vai ali e trata com eles, ó Pai. Meu Deus, já pensou? Pelas coisas que eles falaram deles e também mencionaram do Deus que nós servimos, que é Tu, poderoso e santo. Assim, nós, teu povo e ovelha do teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração, cantaremos os teus louvores. Como dizer, Senhor, aquieta tudo isso, extermina tudo isso, nos devolve a paz, nos devolve um lugar tranquilo. Faz resplandecer o teu rosto novamente sobre este povo que resta, e nós vamos se voltar a Ti, vamos louvar o Teu nome eternamente para sempre, sem retroceder. Que coisa gloriosa, né? Então muitas vezes nós estamos em situação como está ali a Sara. Muitas vezes, servo de Davi, nessa situação, nós estamos numa peleja, e aquela peleja o Senhor permite que não tenha bom resultado. Não tenha bom resultado na saúde, não tenha bom resultado no emprego, não tenha bom resultado no negócio, não tenha bom resultado numa compra, alguma coisa, e a gente fica atribulado. E aí dá uma oração para ser copiada. Para dizer, Senhor, sabemos que se não é tempo de vir para minhas mãos tudo isso que eu quero, mas eu te louvarei eternamente, porque eu sei que no tempo determinado, Senhor, Tu vai me abençoar, Tu vai resolver todas as questões, porque Ele diz para nós, somente faça, que o restante eu me comprometo. Porque se nós muitas vezes queremos e fazemos do nosso jeito, nós vamos estar atribulados. Primeiro colocar uma oração como fez a Sara. Falar para o Senhor, mencionar para o Senhor. Mas o Senhor sabe tudo. Mas o Senhor quer ouvir a nossa boca, o nosso coração, porque Ele quer sentir que realmente há uma verdade dentro de nós, né? Porque onde não tem verdade, o Senhor não quer. Amém? Vem, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Antes de estar louvando o hino da harpa, tem alguém que gostaria de testemunhar essa noite? Não tem ninguém? Glória a Deus. Eu quero estar testemunhando essa noite, amado. Ontem eu estava ali em casa, aí sobrou um tempinho, a parte da tarde, no sábado,
Sobrou um tempinho, saiu a última cliente. Aí eu fiquei ali vendo uns vídeos, sabe? Mas o Espírito Santo inquietando para que eu largasse aquilo e fosse orar. Aí eu peguei, levantei dali, peguei a Bíblia. Quando eu peguei aquilo e coloquei no sofá, uma pessoa, que ela é da igreja, mas está parada, ela disse: Geni, olhe por mim. Ela disse: eu preciso que você olhe por mim. E aí, eu fiquei ali no sofá e eu disse: meu Deus, como é que eu vou orar, Senhor? Porque nós temos que pedir, amados. Nós temos que pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que nos dê a direção. E aí, eu escrevi assim para ela, nem mandei áudio: peça perdão e perdoe. Eu já estou orando. Eu nem sabia o que era. E aí eu comecei a orar. E o que saiu ali? Saiu João, 1 João acho que 23. João falando a respeito que ele estava batizando com água, mas que viria Jesus para batizar com o Espírito Santo, para que nunca mais eles retrocedessem, mas fossem selados com a graça do Espírito Santo. E aí eu li para ela, eu disse para ela que tem um versículo que diz assim, ó: endireitai o caminho do Senhor. Eu disse para ela: olha aqui, João Batista falando, mas essa palavra é para você. Volta para o caminho, para que o Senhor possa, com o Espírito Santo de Deus, endireitar este caminho e você ir pelo caminho reto. Eu disse: eu não sei em que circunstância você foi batizada, eu não sei que maneira foi ministrado para o seu batismo para tão pouco tempo que você já está fora dos caminhos do Senhor. Eu fui bem dura, porque é o que o Espírito Santo estava ministrando. Mas eu te digo uma coisa: a palavra do Senhor está dizendo: endireita os caminhos do Senhor. Se você se posicionar, se você começar, não espera o filho começar, não espera a esposa começar, não espera o irmão começar, não espera, é você que tem que começar para endireitar o caminho do Senhor, para que toda essa tribulação, para que todo esse espírito de suicídio, esse espírito de destruição venha cair por terra. Alguém tem que dar o primeiro passo e tem que começar por alguém. Porque aquela acontece, você esperar pelo fulano, você esperar pelo ciclano. A palavra deixa bem claro: a salvação é única. Então, se a salvação ela é única, ela tem que ser alguém que ora pelo todo para que a salvação venha abranger tudo. Nós temos que ser o porta-voz do Senhor, como alguém na brecha para resgatar aquilo que está perdido. E se alguém não começar, o Senhor não vai poder trabalhar naquele caminho que está destruído, naquele caminho que é necessário ser restaurado. Eu disse: meu Deus. Aí assim, eu mandei o áudio para ela. Aí eu orei, eu disse: Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu gosto muito de ver estudos, pegar vídeo que tenha estudo da palavra. E aí eu pego a minha Bíblia lá e vou comparando se realmente é assim como dá. E eu peguei um vídeo onde falava 5 maneiras de orar. 5 maneiras. E a primeira qual que era? Primeiro começa pedindo perdão. Segundo, perdoe. Deus ele é legal, né? É muito legal o Senhor. Sem saber, porque eu vi o vídeo depois que o Espírito Santo tinha ministrado aquela oração. O Senhor é muito maravilhoso.
maravilhoso conosco. Nós que queremos estar sempre fazendo as coisas do nosso jeito. Porque eu estava assistindo ali a televisão, uma coisa assim, não era ruim, mas também estava porque parei, quero esfriar a cabeça um pouquinho, liguei, né? Estava passando alguma coisa bem interessante. E os senhores, não. E eu disse, Senhor, não sei como pedir, porque primeiro nós temos que saber o que está acontecendo. E depois, como ela falou, eu entendi que era necessário começar com o arrependimento dela. Primeiro se posicionar, por isso que às vezes, muitas vezes eu digo, né? Não olhe para a minha oração, mas comece pedindo, agradecendo a Deus, depois pedindo perdão, depois colocando as necessidades na presença do Senhor. Mas muitas vezes as pessoas já querem despejar tudo sem antes se posicionar e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, como falou aqui o servo. Misericórdia desse povo abatido, desse povo sofrido, desse povo assim. E olha, amados, eu fiquei muito feliz com Jesus. Fiquei muito feliz. Eu disse, Senhor, eu não sou nada. Mas tu respondeu tão rápido as duas palavras que eu disse para ti, que eu não sabia como orar por essa vida. E aí não foi por áudio, foi escrito, como se a mão do Senhor escrevesse. Como Deus ele é maravilhoso. E isso tudo não é para me exaltar, mas eu aprendi com o Senhor mais um pouquinho daquilo que eu já sabia. Mas o Senhor, como dizer, é por aí que tem que ir. Amém? E tudo isso é para a honra e a glória do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E em todo momento, Ele permite que a gente use a palavra dele. Eu simplesmente poderia dobrar os joelhos e dizer, estou olhando, não é? Ele permitiu que fosse a palavra dele, inquietando, vai lá, vai pegar a minha palavra, como Deus. Então você vai precisar, mas eu não sei como é que Deus fala comigo, não sei. Meu Deus, você tem intimidade com Deus, você sabe quando é Deus falando, né? Nós estávamos ali essa semana falando com a minha prima aí, que a irmã Climaí vai me visitar seguindo, viu? E a gente ora, a gente fala bastante texto, tá? Eu falo isso para a irmã Sema, que ela diz, eu queria ir tanto na tua casa, hoje ela falou isso, só vai? Viu? Ela está ali, a irmã Climaí está ali, ó. E nós falando a respeito dos sinais do Senhor, do mostrar do Senhor, das visões que o Senhor nos dá, das alertas que o Senhor nos dá. Por quê? Porque no meio de tudo aquilo que está para acontecer, o Senhor nos alerta e Ele dá livramento. Por isso que diz, se for para a salvação, é para a salvação. Se for para a morte, é para a morte. Se for para a cura, para Deus, é para Deus. Se for para a cura, é para o médico, é para o médico. Mas o Senhor, Ele já nos instrui. Por que Ele nos instrui? Por que Ele nos mostra? Para nós descansar nele, que Ele está vendo. Nós não estamos só. Ele está vendo, Ele é conosco. Por isso que Ele diz, não tema, eu sou teu Deus e eu estou contigo. E glória. Assim, amados. Amém? Vamos louvar esse Deus que é fiel. Glória a Deus. Vamos estar louvando com as irmãs primeiro, né? Pois louvamos só o hino da harpa. Vamos estar louvando aqui lá, o fidelidade. Glória a Deus. A louva vai estar colocando ali. Vamos estar louvando porque nós louvamos o Senhor com louvores que pela palavra do Senhor, a gente vai estar confirmando tudo que a Bíblia. O Senhor diz que nós temos que estar em santidade e fidelidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Graças a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Deus maravilhoso, santo. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Deus seja louvado. Obrigada, meu Deus. Obrigado, Jesus. Meu Deus. Oh, aleluia. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te seguir com mais fidelidade. Fiel no teu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, com teu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Oh, aleluia. Glória a ti, ó Pai. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, com meu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a Aplausos ao Senhor. Graças a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Que realmente possamos. É o que o Senhor nos pede todos os dias.
se santifique, busque a minha face e seja fiel a mim. Amém? Graças a Deus. Vamos salvando o louvor da Ara, depois já vamos estar passando. A diaconisa Loura, que vai estar ministrando mais um pouco a palavra, depois nós vamos estar orando, né, amados? Glória a Deus. Oh, amados, eu digo para vocês, gente, nós estamos no estudo da sexta-feira, amados. Não deixe que nada venha fazer você perder esse estudo. Que você possa ir até o fim. Que você possa estudar em casa, mas que você também possa estar aqui na casa do Senhor, estudando conosco. Nós, tendo 2, tendo 3, a gente está fazendo, a gente está sendo fiel ao Senhor. Porque isso não foi colocado pela Geli, mas pelo coração de Deus. Nós estamos ali aprendendo sobre Jesus, sobre a grandeza de Deus que enviou para salvar este povo. A história santa, gloriosa, poderosa de Jesus. A gente acaba lendo, ministrando pedaço por pedaços, enquanto que nós temos todo o prazer, temos todo o tempo, temos todo o privilégio para conhecer toda a história. Não vamos deixar, não vamos perder isso. Não vamos perder, amado. Vamos nos esforçar mais. A casa do Senhor é 2 vezes por semana. Eu estava falando ali com o pastor Paulo. Eles fazem, domingo, segunda, quinta, só não no sábado. Estão ali os irmãos. E ainda tem uma corrente de oração, um grupo que vão intercalando como uma vez nós fazíamos. Eu estava ali, vendo uns vídeos passados ali, onde quando nós ia fazer a obra ali no desafio, quando a gente fazia os dias de Santa Ceia, começava às 6 horas da manhã, o horário do pastor era às 6, o meu era às 7, e assim ia, a gente ia até 11 horas naquela fidelidade com Deus. E hoje nós estamos assim, quase nada. Então, amado, vamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos deu para nós estarmos ali aprendendo mais do Senhor e como é glorioso. Veio uma pessoa dali de outra igreja, se maravilhou, né, Marcena? Ela se maravilhou com o estudo. Meu Deus, que a gente foi, o 8 ou 12, né? O 12 é tão bonito aquela parte, o 12, assim, parecia não, o Espírito Santo ia colocando as palavras assim, e a gente foi compreendendo numa grandiosidade tão maravilhosa, mas foi muito tremendo. Glória a Deus. Vamos estar louvando o número 212. 212. Glória a Deus. Quem tem sua harpa, vamos estar louvando 212. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os irmãos que estiverem sua oferta nesta noite, estão passando a sala já. Todos os irmãos encontraram, número 212. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha empurrará. Certo que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, navegando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não os vejo que valor combatem contra o mal. Podes duplicar,
mesmo vacilante, quando ataca o outro, haveria. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Pede pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vir pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se bem-vinda, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem pegar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quebrará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. E as palmas que ouvem o nome do Senhor. Graças a Deus. O Senhor de Deus também está fazendo uma oração pelas ofertas, pelos dízimos e também pela diaconizadora. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Alegria, né, irmãos, nós estarmos aqui na presença do Senhor mais um dia, mais uma semana, né? Está começando, né, irmãos? Vamos estar orando. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, coloco o Senhor diante da Tua presença, te agradecendo, Pai querido, pela mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor. Perdoa, Pai, as minhas falhas, meus erros, meus pecados, minhas transgressões, Pai. Tudo aquilo, Pai, que entristecia o Teu coração, eu peço a Tua misericórdia nesse dia, Senhor. E venha, Senhor, ao encontro de cada um, Senhor Deus, que está aqui, Senhor, aquele que está cultuando conosco, Pai. Que seja alcançado, Pai, que seja abençoado, Senhor, que seja, Senhor Deus, transformado nessa noite. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, Senhor Deus, as ofertas, Senhor, dos dízimos, Pai. Abençoa, Senhor Deus, o dinamista, Pai, da Tua casa, os ofertantes, Senhor Deus. Que venha, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreender, Pai, tudo a fúria do devorador, Senhor. Porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor. Não deixe faltar nada, Senhor. Ah, Pai querido, supras necessidades, Senhor. Entrega, Senhor Deus, em Tuas mãos nessa noite, Pai querido, a Tua serva, Senhor. Pai querido, Tu sabes, Senhor, no coração dela, Senhor. Usa ela conforme a Tua vontade. Porque a Tua palavra é santa e poderosa, Pai. Usa a boca dela, Senhor. Que não seja ela, Senhor Deus, mas que seja o Espírito Santo falando pela boca dela, Senhor. Entrega o recado para cada um de nós nessa noite, Pai. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, Pai querido, da Tua força, do Teu discernimento nessa noite, Pai. Fica conosco, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus.
Pensado em a paz, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Os Deus. irmãos podem abrir as suas Bíblias em Atos, capítulo 16, versículo 10. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 10. Glória a Deus, Santo Senhor. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Deus seja Amém? Amém. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer a oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fica ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu em encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez elas por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo dado muitos açoites ao lançar na prisão, mandando ao carcereiro que guardasse com segurança, e o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo o termo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado. E ele e todos os seus. E levantando-se a sua casa, lhe pôs a mesa, alegrou-se de que com todos a sua casa havia filho de Deus. E sendo já dia, os magistrados mandaram cavaleiros, dizendo: soltais aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasses. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhe replicou: açoitaram-nos publicamente,
E sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, incompletamente, nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem para fora. E os quadrilheiros foram dizer ao magistrado essas palavras, e temeram ouvindo que eram romanos. E vindo eles diziam súplicas, o tiramos para fora e pediram que saísse da cidade. E saíram da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Irmãos, podem se aceitar. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Oh, maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Uma missionária falou na pregação com o Senhor, é legal, como o Senhor é mais do que legal, ele é inacreditável. Porque no meio de uma prisão, ele não só salvou os seus que estavam orando, estavam louvando a presença dele, mas a todos aqueles que viram e ouviram a palavra do Senhor. Quando Paulo e Silas chegam a Macedônia, e essa mulher se ajusta e começa a adivinhar que eles eram homens santos e que pregavam o caminho da paz. É porque o poder de Paulo, a graça que estava sobre Paulo, o poder do Senhor que estava sobre Paulo e Silas naquele passagem, naquela ministração, naquela oração, era tão grande que o espírito demoníaco que estava naquela moça tinha que reconhecer que eles eram homens santos. Aleluia, Jesus. E a palavra nos fala que Paulo, ele tinha o poder, no minuto que ele ouviu falar, aquela moça começaram a esbravejar, a adivinhar que eles eram homens santos e que estavam pregando o caminho que nos salvará, ele poderia ter expulsado Nazaré. E por que Paulo não expulsou Nazaré? Diz que a palavra fala por muitos dias assim, até perturbarem. Por que Paulo não expulsou Nazaré? Porque para aqueles incrédulos, para aquele povo que não sabia de onde eles vinham, não os conheciam, aquela era uma arma de marketing. Era uma propaganda para Paulo. Então Satanás estava trabalhando para converter. Porque muitos não acreditavam que Jesus, a história que Paulo estava contando, que Jesus havia sido crucificado e havia ressuscitado, e estava salvando, estava libertando, ia mudar a história. Muitos não acreditavam, porque eles tinham as suas práticas, eles tinham a sua religião, eles tinham a fé deles em uma coisa que era totalmente avessa ao que Paulo pregava. Então essa menina, quando ela começou, esse espírito começou a profetizar que eles estavam pregando o caminho e a salvação e que eles eram servos de Deus Altíssimo, e foi gritando atrás dele toda vez que eles passavam, Paulo não expulsou nada. Porque muitos estavam ouvindo, então estavam ouvindo, olhavam aquela moça falando e dizia: se até adivinha que nós pagamos para ver o nosso futuro, para ver a nossa sorte, fala que eles servem ao Deus Altíssimo e pregam o caminho da salvação, vamos ver o que eles têm a dizer. Grande Deus, aleluia, Jesus. E foi como a missionária estava ministrando. Muitas vezes as pessoas perturbam-nos. Falam: mas vocês crentes não conseguem passar por tudo, os crentes sempre não se dão bem. Da mesma maneira que essa menina, esse espírito perturbava Paulo até ele mandava a hora do Espírito Santo sair dela, o Senhor deixa que as provações fiquem ao nosso redor. O Senhor deixa que essas pessoas falem na nossa vida. O Senhor deixa que essas pessoas nos critiquem, que essas pessoas nos maldizem, que essas pessoas nos apontem, que essas pessoas nos ofendam. Porque quanto mais falam na nossa vida e mais o Senhor faz prosperar, uma hora, assim como Paulo, nós vamos dizer: sai, e o Senhor vai te Jesus, aleluia, Jesus. E os outros ao redor vão ver que
sendo honrada pela glória do Senhor. Aleluia. E aí muitos virão, porque vão dizer, fulano fala que eu estou sendo uma merda, estou sempre triste, estou sempre isso, estava sempre passando por uma prova. Mas não é verdade. Meu Deus, meu Pai. Aleluia, Jesus. E após isso, Paulo irritou os servos dele. E aí jogaram na prisão. E na prisão, depois de serem açoitados, depois de passarem por aflições, serem torturados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tão poderoso, tão maravilhoso estar na presença do Senhor, que dentro da cadeia os hinos causaram um terremoto físico e espiritual. Verdade, meu Deus. Porque vamos imaginar a seguinte situação: Paulo e Silas não estavam naquela cadeia, eles não estavam louvando hinos ao Senhor naquela noite. O terremoto aconteceu. O que aconteceria? Os presos sairiam correndo, fugiram, continuariam cometendo crimes, e o carcereiro, vendo que todos haviam fugido, teria perdido a sua vida e as suas almas. Mas porque Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, ninguém saiu. O temor daquele ato que parece tão simples para nós foi tão grande que salvou uma cadeia, o seu carcereiro e a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Glória. Olha como o Senhor não tem lugar, Ele não tem hora, Ele não tem roteiro. Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Então, muitas vezes, quando nós nos encontramos em situações, como a pessoa estava falando, que nós queremos sair do nosso jeito, Glória de Deus. Aleluia, Jesus. o Senhor nos puxa de volta, nos coloca ali sentadinho, ó. Glória de Deus. Porque Ele pode fazer, Ele vai fazer, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia, Jesus. Mas às vezes a nossa parte aqui está tão ansiosa, está tão afoita, está tão perdida em próprios pensamentos, em próprias soluções, que às vezes o Senhor está dizendo: ore, cante a mim. Aleluia. Que vem o terremoto, que vem a tempestade, vai limpar esse céu, vai abrir essas cadeias, e todos serão salvos para a honra e glória. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Em uma noite, o carcereiro ouviu a palavra do Senhor, viu um milagre e foi batizado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Em uma noite, o Senhor salvou a vida de alguém que não conhecia. Meu Deus. Quantos de nós conhecemos ao Senhor toda a nossa existência e ainda duvidamos que Ele pode nos salvar? Quantos de nós não nos colocamos à disposição do Senhor para pregar a palavra? Quantos de nós deixamos o nosso dom enterrado por medo, por vergonha, por falta de tempo, por falta de prática? O Senhor não está preocupado com isso. Paulo e Silas saíram a pregar a palavra do Senhor longe. E eles encontraram uma mulher que os ouvia e o coração dela estava atento à palavra. Aleluia. Quando Lucas fala que ela conhecia, adorava o Senhor, ela conhecia também os falsos mestres que haviam saído. Ela conhecia, e Deus moveu o coração dela para dizer: atenta às palavras que Paulo disse, porque eu enviei. Quantos de nós, às vezes, nós caímos em falácias de outros pregadores, porque o nosso coração não está servindo ao Senhor. Ele está aberto, ele recebe todo tipo de pregação, todo tipo de exortação. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes o Senhor diz: não se atenta para que todos estão falando. Meu
não vem de mim. E nós estamos dizendo, não, porque é famoso, porque não sei o quê, porque todo mundo está falando, porque é novo. É aquela história, né, que todas as mães já falaram essa frase. Você não é todo mundo. Se seus amigos pularem da ponte, você vai? Não, porque você não é todo mundo. Nós não somos o mundo. Nós temos que ter os nossos corações, assim como Lídia, atenta ao que Paulo diz. E convidar a quem prega, as palavras que pregam, as orações que chegam a entrar na sua casa, da mesma maneira que Lídia fez. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o Senhor, e o Lucas continua falando, não só convidou Paulo e Silas para ficarem na sua casa, ela os constrangeu. Ou seja, ela insistiu muito, ao ponto que o não já não bastava. Ela os constrangeu a entrar na sua casa. Ela queria que todos ouvissem, porque o Senhor colocou no coração dela que aquela palavra vinha dele. Então ela queria que toda a sua casa ouvisse, que todos os seus vizinhos ouvissem, que a sua rua pudesse ouvir e entender que a palavra do Senhor estava sendo pregada tão distante. Olha quantas cidades Paulo passaram. Meus irmãos que não sabem, a Judéia e a Macedônia, elas ficam longe, mas longe mesmo. Há literalmente que atravessar o mar da Galileia, depois passaram mais dias e dias a cavalo naquela época, atravessar outro mar e circundar uma grande faixa de terra até chegar à Macedônia. Por isso eles passam, eles vão para Troade, eles vão para Samotrácia, Neápolis, Filipe. Isso aqui foram no mínimo meio ano para chegar até lá. E muitas das vezes nós temos preguiça de descer 2 bairros, 30 minutos de carro, para encontrar a palavra do Senhor, para encontrar a exortação do Senhor. Como o missionário estava falando, para orar ao Senhor. Amados, nós precisamos de oração. Paulo e Silas, eles estavam cobertos da unção. Por quê? Porque eles oravam, porque eles jejuavam, porque eles estavam dispostos a morrer. Aleluia, glória a Deus. Paulo ficou perto da morte muitas vezes. Grande Deus. Mas o Senhor havia prometido que ele levaria o evangelho até Roma. Glória. Então, quando ele foi preso na Macedônia, ele sabia que ele não era filho. Quando ele foi açoitado em Tarso, a cidade natal dele, ele sabia que ele não morreria ali. Porque o Senhor levará o evangelho até Roma. Por isso, quando ele chegou em Roma, ele finalmente escreveu: combati o bom combate. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, meu Deus. Mas quem está olhando assim de fora diz: nossa, Paulo já ouviu várias vezes, de várias maneiras, em vários lugares. Nas tempestades do mar, na picada de cobra, nas prisões, até mesmo nas fugas na clara da noite. Porque às vezes nós não colocamos no lugar que as cidades não eram assim. Era noite, não havia luz. Se não havia lua, não havia luz. E muitas das vezes não se podia acender uma tocha porque eles estavam fugindo no meio da noite, à mercê do relento, das condições do tempo, dos animais ferozes que circundavam. E eles iam, porque valia a pena morrer pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus, santo é teu nome, Senhor. Com todas essas coisas de guerra e mortes, violências que estão acontecendo, recentemente eu vi repostarem uma notícia que faz 2, 3 anos, 3 ou 4 anos. 4 anos, eu acho. 16 cristãos egípcios foram executados na praia pelo grupo extremista. Meu Deus. Esse vídeo foi publicado na época, eu lembro. Eles circundavam, porque eles transmitiram ao vivo a execução. E ainda assim, no último minuto, os terroristas
disseram assim: mais uma vez vocês têm a chance de negar ao Senhor, se juntarem ao Partido Islâmico. Nenhum deles se arriscou. E houve execução, e eles estavam na praia, e o sangue jorrou pela água, e o mar ficou vermelho com o sangue. Isso foi publicado, e causou grande comoção, mas esqueceram-se que isso acontece todos os dias. Muitas igrejas esquecem que tem pessoas que estão morrendo por pregar a palavra do Senhor. E as igrejas cheias de luzes, de música, de glórias, e não pregam a palavra do Senhor, de ser livres para pregar. Existem ainda muitos Paulos e muitos Silas que têm a promessa de que irão morrer pregando a palavra. E eles continuam em muitos lugares. E nós que somos livres, nós devemos também estar. Aprender que as nossas batalhas, que os nossos aduladores, que os nossos, não é a palavra adulador, as pessoas que falam mal de nós, que estão ao nosso redor, elas estão, na verdade, só mostrando a própria realidade delas. Algo que não nos provém. Não nos deve prover a amargura, não nos deve prover tristeza, não nos deve prover a infelicidade. Nós podemos ficar momentaneamente, mas não o tempo todo. Porque o Senhor nos deu alegria de viver. O Senhor nos deu paz. O Senhor nos deu unção. O Senhor nos escolheu para levar a palavra. Glória a Deus. E da mesma maneira que Paulo e Silas, fisicamente abatidos, puderam cantar e louvar e salvar todo o cárcere, nós também podemos cantar e louvar o Senhor quando a nossa alma estiver abatida. Amém? Responde ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amado, quando é prazeroso, como a Loba falou ali, né? Imagina, Paulo fazia aquilo porque aquilo era prazeroso. Porque quando Deus alcançou ele, o poder de Deus, a graça de Deus foi tanta que em momento algum ele poderia se calar. Ele queria mais e mais e mais e mais falar do amor de Deus. Porque quando o Espírito Santo nos envolve, não tem como explicar. Não tem. Um dia eu ouvi uma pessoa dizer assim, se um dia você quiser entender a presença de Deus na tua vida, você morre. Porque é tão glorioso que não tem como palavra. Não tem como explicar. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos levantar de pé e vamos estar agradecendo a Deus. Vamos estar dizendo aquela palavra que Deus ensinou lá no passado para Moisés, para Arão, que aonde estivesse o povo dele era para abençoar. E vamos, pela palavra do Senhor, estar desejando isso. Eu estou aqui ministrando sobre a vida de vocês, mas que vocês possam dizer: Senhor, eu recebo e eu desejo isso. A tua parte, as bênçãos que vêm de ti, Senhor. A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? E o Senhor se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Porque essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem quiser